Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia, ela retira da Bíblia todas as cartas de Paulo e a parte editada do livro do Apocalipse, que representa mais da metade de todo o livro. O livro do profeta Daniel é um livro é um livro muito especial. Ele é especial porque ele nos dá informações que, sem elas, você não consegue sequer compreender o cristianismo. As 70 semanas de Daniel, aquela descrição que está ali é perfeita. Ela é uma maneira, quer dizer, ali ela traz meios para que você compreenda o cristianismo nos últimos 2000 anos. Além de afirmar que nós estamos a 700 anos do fim e que de agora em diante o cristianismo ressurgirá com muita força para conquistar todas as outras religiões, que ensine seus aderentes a adorar a Deus em espírito e em verdade. As cartas do apóstolo Paulo são um empecilho para que os seres humanos jamais cheguem ao cristianismo de Jesus. A retirada da Bíblia de conteúdo editado por Nero prepara a humanidade para a reconsagração do templo, conforme profetizado por Daniel. Isso vai acontecer daqui a 350 anos. E o Evangelho de Jesus Cristo informa que Jesus foi morto para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus, espalhado ao redor do mundo, João 11:52. Então isso vai acontecer, queiramos ou não. Sobre essa reconsagração que reúne as religiões, eu queria fazer uma ressalva para dizer que a mediunidade é problemática. A primeira revelação divina que me foi dada foi para me dizer que centro espírito não é lugar para mim. Creio que também não seja para você, justamente pelo risco da mediunidade, que as pessoas lá podem ser enganadas por espíritos maus. Eu defendo a lei de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Creio que você também faz o mesmo, por isso peço que você deixe um like nesse vídeo, ative o sininho de notificação para receber novos vídeos e se inscreva no meu canal. O assunto que acaba sendo tema e título de hoje é a preferência pelo ensino do abominável da desolação. Mas quem que prefere pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos? Parece incrível, mas eu tenho sempre que definir Jesus em todos os meus vídeos, mesmo que de uma maneira muito sucinta. Porque pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos realmente não têm a menor noção de quem seja Jesus. Eles abandonaram o credo niceno há quase 1700 anos. E isso trouxe um prejuízo muito grande para o cristianismo. Isso abriu o caminho para que o abominável da desolação penetrasse no cristianismo através das cartas do apóstolo Paulo. Então eu vou explicar para vocês. Jesus diz que Deus é espírito. Mas você imagina só dois tipos de espíritos. Deus, que é o Espírito Santo, a essência de Deus, e o espírito humano e os anjos, que são do mesmo tipo. Tem mais nada. Então, o que acontece? O que foi o Espírito de Jesus Cristo na encarnação? Foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano, no caso de Jesus, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. O Evangelho afirma que quando ele foi morto, ele entregou aquela porção que lhe tinha sido atribuída ao Pai para voltar a ser um com ele. A ressurreição de Jesus Cristo não foi carne e osso. Toda carne foi condenada ao pó, mas Jesus não teria esse fim, porque ele não pecou. Maria Madalena, outra Maria e Maria Salomé presenciaram o momento em que um anjo transformou o corpo de Jesus numa teofania. A teofania é uma forma de comunicação de Deus com os seres humanos, não é espírito nem é matéria. Então Jesus passou 40 dias se relacionando com seus discípulos, com esse corpo teofânico, que não é matéria nem espírito. É um meio de comunicação. Surgiu nesse meu trabalho, uma nova linguagem, que é justamente atribuir
as cartas de Paulo, ou seja, a adulteração das cartas de Paulo, a autoria do abominável da desolação, ou seja, alguém criado por Nero. O abominável da desolação foi um personagem criado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito do maligno, conforme informa Daniel. Esse personagem ele tem o objetivo de se insurgir contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus. Mas vem cá, qual é o principal prejuízo que ele pode trazer? É enganar as pessoas. Está escrito em Daniel 8, 25 o seguinte, que o abominável da desolação destruirá muitos que nele confiarem, se insurgirá contra o príncipe dos príncipes, apesar disso ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Daniel 8, 25. Quer dizer, através de revelação divina, os olhos das pessoas serão abertos e as pessoas passarão a preferir o príncipe dos príncipes e não o abominável da desolação, que é aquele personagem que tem o rosto do apóstolo Paulo. O versículo que eu trago hoje se encontra em Romanos 6,17. Esse versículo é muito importante. Ele explica por que pregadores, teólogos e escritura cristã ortodoxa preferem o ensino da abominável da desolação com o rosto do apóstolo Paulo ao ensino de Jesus Cristo. Então, o que diz aqui? Romanos 6,17. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhe foi transmitida. Pronto, Romanos 6,17. Vamos ver. O que se pode pensar disso? Passaram a obedecer de coração, ou seja, antes vocês eram escravos do pecado. Agora vocês passaram a obedecer de coração, quer dizer, isso que vocês fazem agora não é mandatório, não é obrigatório. Vocês que realmente estão livres da lei de Deus, se quiserem obedecê-la, podem obedecer, como pregam os pregadores, teólogos de escritura cristã ortodoxa. Ele diz, olha, ninguém está obrigado a andar na lei de Deus, mas se por gratidão pela salvação você quiser andar nela, você vai andar, você vai fazer de coração, vai obedecer de coração, porque você não está mais debaixo da lei de Deus. Você está debaixo da graça, foi o que foi visto no vídeo anterior. Meu comentário é o seguinte. Pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos ensinam que os crentes não estão debaixo da lei de Deus, mas podem obedecê-la voluntariamente por gratidão pela salvação decorrente da graça alcançada segundo as doutrinas de Paulo, o apóstolo da soteriologia, que escreveu a carta da salvação, que é a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é exatamente esse poço de veneno que a gente está analisando. Voltando ao versículo. Obedecer à forma de ensino que lhe foi transmitida, quer dizer, obedecer de forma voluntária à forma de ensino do apóstolo Paulo. Vamos ver. Pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos ensinam que o Evangelho de Jesus Cristo são as cartas do apóstolo Paulo e que o Evangelho de Jesus Cristo não é o Evangelho de Jesus Cristo. Que as cartas do apóstolo Paulo são mais confiáveis do que o Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus transmitiu diretamente a Paulo o ensino sem que tenha se perdido qualquer informação. Tanto assim que a descrição da ceia, da Santa Ceia, ensinada por Paulo, é a preferida, embora a descrição feita no Evangelho tenha sido feita por pessoas que ajudaram a organizá-la e tenham participado dela. Mas vem cá, por que as coisas funcionam desse jeito nas cartas de Paulo? Porque as cartas de Paulo têm uma doutrina central, ou um conjunto de doutrinas centrais. Vamos ver então? Eu quero dizer para você que toda a doutrina contida nas cartas do apóstolo Paulo se resume em ensinar que a lei de Deus é fonte e força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus
é o fundamento que conduz à morte, que a justificação é da carne em vida mediante fé somente, e não do Espírito após a morte, mediante fé e obras. Tiago, Jesus e a Bíblia toda ensinam isso. E que, uma vez livre da lei de Deus e justificados, nos tornamos completamente justos, santos e retos. E que a graça assim alcançada é responsável pela salvação. É por isso que eu peço a você, ou eu convido você a retirar as cartas do apóstolo Paulo da sua Bíblia. Mas você vai ter dúvida. Meu Deus, me disseram que isso é palavra de Deus a vida inteira. Agora não é mais palavra de Deus, é palavra da abominável da desolação. É isso mesmo. A abominável da desolação, que tem o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do Império Romano e o espírito do maligno. Só tem um jeito de não te enganarem. Só um jeito. Só tem um jeito de você tomar decisões dessa natureza. E, aliás, de todas as naturezas. Através da experiência cristã, que consiste em você tomar uma atitude ético-religiosa, de falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos. Se retirando a mentira da sua vida, você retira também o maligno, então você vai se descortinar algo muito bom à sua frente, você vai enxergar Deus. E que você dirija a esse Deus todas as suas petições, todos os seus pedidos de perdão, toda a sua gratidão em oração. E que você estenda a sua mão ao seu próximo em compaixão, tanto quanto as suas posses o permitam. Essa experiência, se ela não mudar a sua vida, eu garanto para você que tem algo muito errado na aplicação. Então, reveja e comece novamente. Eu sei que essa causa parece que é só minha, a julgar pelos comentários que eu recebo nos vídeos, mas não é só minha, ela também é sua. Se assim você quiser, claro. Mas eu te convido para que a gente possa reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Para isso eu deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo, para que você entre em contato comigo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.